Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGFF, fundo de fundos do Pátria, né, antiga CSHG, e mais um fundo aí que vem com presente de Natal, graças ao nosso querido SPVJ, e no caso do HGFF ainda tem o RBED também, que ajudou na melhora dos resultados. Então, possivelmente, você cotista do HGFF provavelmente terá um presentinho de Natal aí. Então o valor de mercado do fundo hoje, 70, quer dizer hoje, né, final de novembro, 71,06, cota patrimonial 80,18. Se a gente fizer uma, vamos pegar aqui o HGFF. Aqui. 65,13, ou seja, mais deságio do que ele tá. E eu sempre falo, teve até um seguidor falando, Eric, mas por que você fala tanto que FOF não traz resultado por longo prazo? Não traz por causa do giro de carteira, porque chega um momento que o FOF ele não consegue fazer giro de carteira. E ele só depende do rendimento dos fundos imobiliários. E aí acaba que tem dupla taxação, a dupla taxa taxa de administração, mas isso não significa, e eu volto a falar para vocês, isso e é histórico, só se pegarem qualquer desses sites comparadores de retorno, coloca o FOF comparado com o fundo de tijolo, vocês vão ver que ele não traz retorno comparado no longo prazo, mas no curto prazo ele é um instrumento fantástico, pessoal, porque o FOF ele representa a marcação a mercado na sua essência, ou seja, ele tem o que é o FOF? Ele compra os fundos de outras cotas de outros fundos. Se o VP dele está mais abaixo de 1, significa que os fundos que estão dentro da carteira dele estão sendo negociados abaixo do que eles valem. Então acaba que você tem um duplo desconto aí, porque você tem o valor patrimonial dos fundos que estão dentro dele, ou seja, na verdade, primeiro tem esse desconto, que é o valor patrimonial do próprio FOF. Ou seja, os fundos lá dentro são negociados no cômputo geral mais do que eles valem. E cada um desses fundos também está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Então você tem um duplo poder de valorização que os FOFs têm, mas obviamente quando isso acaba, ele já não entrega mais o retorno. Então o grande retorno de FOF é essa alocação tática. E no caso, por exemplo, do HGFF, ainda conta com esse tipo de situação. Que eles falam, o HG ele pagou 70 centavos, né? Mas reforçamos o exposto no relatório anterior. E aqui, esse aqui, primeiro antes de falar sobre o resultado, esse é um ponto aqui que mostra muito o que os FOFs estão passando nesse monte de promoção que a gente tem hoje. Embora acreditemos que existem diversas oportunidades atrativas de alocação, atualmente enxergamos o nosso caixa como pequeno no momento, assim como o seu, assim como o meu, eu não tenho mais dinheiro para comprar, além de não vermos vantagens em alienar ativos aos preços atuais, ou seja, com essa queda, qualquer alienação que eles fizerem, eles vão ter prejuízo. Com exceção de ativos cujo fundamento tenha piorado, aí sim é desovar. Ainda entendemos que o mercado deve continuar volátil no curto prazo. Tendo em vista o cenário local, né, procuramos ser cautelosos nas alocações e consumo do caixa. Eu acho que todo mundo está passando por isso, né? Tem tanta oportunidade que às vezes a gente não sabe para onde olha. Desculpa, pessoal. Realizamos algumas movimentações intrasetoriais no mês, vendendo ativos que nos pareciam relativamente mais caros e comprando outros do mesmo setor. Ou seja, eles podem até realizar um pequeno prejuízo, mas acabam ganhando, comprando fundos ainda mais descontados. Ainda verificamos algumas possibilidades de arbitragem no mercado, é bem raro isso nesse momento, tendo em vista eventos de liquidação e fatores de conversão. Exatamente aqui é SPVJ e RBED. E aí sobre o resultado, né, o fundo gerou um resultado de 1,76, ou seja, praticamente R$1 a mais do que ele pagou. O fundo acumulou até o momento cerca de 4,38 em resultados auferidos, tendo distribuído 3,50, ou seja, ainda tem 1,38 aí para distribuir. Eles falam que durante 79,9 até o momento, ou seja, eles precisam chegar nos 95. Então, mesmo que eles são obrigados a pagar.
Então, olha só, por isso que eles falam aqui, ó, sendo assim, poderá ser realizado eventualmente um ajuste pontual na distribuição de rendimentos de modo a atingir a distribuição mínima de 95% do semestre. O fundo encerrou com 1,66. Então, pessoal, supondo aqui que ele tenha que distribuir mais uns 15%, então eu vou até dar uma ideia de talvez quanto que vem aí de dividendo no próximo mês. E obviamente que o grande contribuinte para esses valores, incremento relevante nas receitas referente ao SPVJ e ao RBED, o primeiro parcial e o segundo total, incremento das receitas financeiras, considerando a maior alocação do fundo em caixa, e redução de receitas não recorrentes, aqui é um ponto detrator. Então o fundo pagou 70 centavos por cota, que é a questão da... Aqui eu falo, né, tem a valorização do valor patrimonial do FOF e da carteira dele, então eles entendem que tem um potencial de valorização aí de quase 40%. E aqui que eu falo que a possibilidade do ganho tático com o FOF. Aqui as movimentações, eles venderam já tinham começado a vender o WHGR e venderam o KNHY e aumentando o RBRR, compra do HGPO, aqui eles entendem que ainda tem alguma possibilidade da venda do HGPO, né, de receber alguma coisa, e algumas movimentações de long short, né, fazendo algumas operações de derivativos aqui também. O fundo gerou, como vocês podem ver, ele gerou 1,76, aumentou a reserva, pagou 70, né, aumentou em R$1 praticamente, 1,6 a reserva. E aqui um ponto importante, se a gente observar, basicamente esse aqui é o recorrente do fundo, entre 1 milhão e 2 milhões. O que dá, pessoal, se a gente for pegar aqui, o fundo hoje, ele deixa só para ter certeza se é isso mesmo que eu estou pensando, 1935068 dividido por quantidade de cotas, 2863597. 67 centavos, é exatamente isso, pessoal. Essa é o recorrente do fundo. E ele paga 70. Então, ele já já era muito próximo o resultado recorrente dele do que ele paga de dividendo. E se a gente for por um pensamento de segundo nível, para vocês verem o quão descontado tá esse FOF, é só a gente multiplicar isso aqui por 12 e dividir pela cotação do HGFF hoje, que é 65,13. Você comprando ele a 65,13, você vai ter um retorno anual de dividendo de 12%. É muita coisa. É muita coisa para um FOF. E ainda sem contar o potencial de valorização que você pode ter nesse ativo. Então, assim, como eu sempre falo, né, eu não sou muito fã de FOF, mas a gente não pode ignorar esse tipo de dinheiro na mesa, né? Então você tem que sempre ficar atento quanto a isso. Bom, então, do mais era isso, né, pessoal? Tem a questão, deu uma queda grande de número de cotistas. Bom, é isso, pessoal, o que eu queria trazer do HGFF, mais um fundo aí que deve pagar um presentinho de Natal no final do ano. Beleza, pessoal? Então era isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.